que a gente não entende as coisas? Porque a gente não entende a história, né? A física, o contexto básico. Frequência, intensidade e pulso. Frequência, número de vezes que ocorre no espaço de tempo, né? A onda. Intensidade é o pico, é o tamanho da onda. Quanto maior a intensidade, é como é a voz, maior o volume. E o pulso eu estou mandando ou pulsada a energia ou continuamente. Então eu tenho um monte de equipamento hoje. Qual é o primeiro equipamento que eu estou explicando aqui? É a ultracavitação. Em grande parte dos artigos de altíssima qualidade, literatura internacional fala 40, 28, 60, 70 kHz. Por quê? Porque os pesquisadores descobriram que os adipócitos, eles ressonam entre 20, 28 até 70, 80 kHz. Isso quer dizer o quê? Se tu acertar a frequência do adipócito com a tua onda sonora, tu vai romper a membrana adipositária. Esse equipamento, por exemplo, foi utilizado com aparelho de cavitação de 40 kHz. E o interessante é falar que 40 kHz já está quase na frequência audível. Tanto é que quando tu liga um aparelho de ultracavitação, tu vai ouvir um barulho, porque é um aparelho de baixa frequência. Como ele tem uma frequência muito baixa, ele tem uma penetração de onda muito grande. Se ele tem uma penetração de onda muito grande, preferencialmente ele é utilizado para tratamento de gordura visceral, porque a onda tem uma penetração muitíssimo profunda, por conta da sua frequência que é mais baixa. Vocês já viram? O cantor, ele pega uma taça e ele grita e ele consegue quebrar a taça. Não é porque ele tem uma intensidade de energia altíssima, é porque ele consegue acertar a frequência da taça. Esse é o fenômeno de ressonância, que é justamente a onda sonora fazer vibrar o adipócito, e aí ela vibra o adipócito e rompe a membrana adipositária. Agora vocês imaginem que eu peguei a taça aqui, eu não tenho uma frequência de voz que me permita quebrar essa taça, então eu tenho que botar muita energia naquele foco. Eu vou vir para o segundo tipo de ultrassom, que é o ultrassom focalizado. Esse artigo nós publicamos sem nenhum tipo de conflito de interesse, onde nós aplicamos ultrassom focalizado. Qual que é a ideia do ultrassom focalizado? Em vez de eu ter um cabeçote plano, que a energia sai no sentido longitudinal, os caras fizeram um cabeçote côncavo ou convexo, dependendo do local que tu usa. E a energia se coloca em um ponto específico. Vai gerar uma necrose adipositária. Por quê? Porque ele concentra alta energia no tecido. Olha que interessante. Então eu dou um foco de energia. O nome já está dizendo, ultrassom focalizado. Qual é o mecanismo? Necrose coagulativa. Então esse é o segundo tipo. Obviamente você já conhece o meu perfil de eficiência e trabalhar sempre com baixo custo. Nós trabalhamos na nossa clínica com o aparelho de ultrassom convencional de 1 ou de 3 MHz. Não é uma frequência tão baixa, né? Então, ou seja, a onda não vai tão longe. Então eu posso utilizar em pacientes que não tem uma gordura visceral excessiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo é um equipamento que custa muito menos. Terceiro, dos equipamentos que eu falei até agora, é o único que pode fazer fonoforese. O que é fonoforese? É aumentar a permeação transdérmica de ativos, tá? Aí eu falo sobre o último equipamento de onda sonora, que é a terapia combinada. O que é terapia combinada? É o aparelho de ultrassom com corrente elétrica. É simples. Os efeitos todos que eu falei anteriores estão na terapia combinada. Tu aplica o ultrassom, ao mesmo momento ou de forma separada, tu aplica uma corrente elétrica. Este artigo foi publicado com um equipamento da universidade que tem mais ou menos uns 6, 7 anos de uso. Nós somente calibramos ele e aplicamos. E nós vimos diminuição de perimetria, nós vimos diminuição de dobra cutânea com esse equipamento antigo. Tá, mas eu preciso comprar uma terapia combinada? Vou explicar qual é que é a sacada da terapia combinada. Tu aplica a onda sonora vai fazer lipólise e ao mesmo tempo a corrente elétrica, mais precisamente 10 Hz, estimula o músculo liso linfático. É interessantíssimo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele faz a lipólise, ele vai estimular o sistema linfático. Quem já tem o ultrassom só aplica depois um aparelho de corrente elétrica. Em tese, os mesmos efeitos, só não serão simultâneos. Essa associação entre ultrassom e corrente elétrica é sempre uma boa. Então olha que dica importante.